Boa noite, gente, meus amigos. Escutam aí falando bobagem, né? Para vocês. Querendo conversar hoje, interagir com os amigos, certo? Depois de uma censura do Face de 30 dias, estou feliz de ver que o Brasil está se mobilizando, né? Muita gente aí nas ruas do Brasil protestando contra esse canalha, que é o nosso presidente, certo? Mas eu ainda acho pouco, viu? Agora não vai, esse sujeito não vai ficar no cargo, viu? Até o final do seu mandato. Não fica. Eu acho muito difícil ele ficar. Até o final do ano que vem, um ano e meio ainda, do jeito que ele está, desgastado, né? Quem está administrando o Brasil já não é mais o Bolsonaro, é o Centrão, né? O Centrão que está governando o Brasil. Que loucura, né? As aves de rapina do Centrão aí. Aí meu irmão Kelsen Bravo, tudo bom, meu irmão? Não. Resolvi hoje beber uma boêmiazinha, ó. Estive adoentado por uns dias, aí não podia beber, né? Resolvi, antes de voltar a trabalhar, as férias estão terminando, um brinde ao Brasil, ao nosso povo sofrido, e a democracia, né? Certo? Esses protestos que estão acontecendo são muito promissores, né? Ao mesmo tempo que eu estou falando que ele pode cair, também eu acho que se esse idiota controlar a língua, pode ser que ele fique no cargo até o fim do ano, e o Centrão, o Brasil vai virar assim, uma zona totalmente controlada pelo Centrão, né? O país vai ser saqueado, vão vender tudo que puderem e meter a mão, não é? Até a gente viu aí, os caras são capazes de arrancar dinheiro com a venda das vacinas da Covid, né? Enquanto milhares de brasileiros morriam, 3 mil brasileiros por dia morrendo, os caras querendo ganhar dinheiro com isso, cara. Que coisa, é quase inacreditável, viu? Quando a CPI da Covid revelou isso, eu nem achei até que, antes disso, né, antes da CPI, eu não acreditaria não, se me dissessem. É chocante demais a gente ter uma pandemia, uma doença viral gravíssima, né, que mata, né, 3 mil brasileiros por dia, e os caras ganhando dinheiro em cima disso, cara. É uma coisa que não dá para acreditar, né? Assim, mas eu estava querendo falar, mas eu nem disse. Adquiri alguns livros, né? Estou escrevendo em parceria com meu irmão Reginaldo Araújo um livro sobre Jair Messias Bolsonaro. Esse, cara, não vou dar adjetivo não, que já me censuraram por 30 dias, não me censurar de novo. Mas é um genocida, né? O fim desse canalha será triste, cara. Esse vagabundo vai pra cadeia e vai puxar uma cadeia igual o Sérgio Cabral, cara. É coisa de 200 anos. Esse vagabundo vai pegar. Quando ele não tiver mais a imunidade parlamentar e não tiver mais no cargo, né? Até lá ele vai saquear o país, e os abutres do Centrão vão ficar à vontade para roubar tudo que tiverem, né? Eu temo até pelo próximo presidente da República, se for o Lula, ou seja lá quem for, né? Eu não duvido de não ser o Lula, né? O país vai estar quebrado, essa pessoa vai pegar um buraco, vai pegar um abacaxi para descascar, uma coisa muito grave, e ele vai passar os 4 anos a pão e água, tampando o buraco. Vai acontecer, né? Mas deixa eu falar aqui do livro que eu estou escrevendo sobre o Bolsonaro. Aí eu aproveitei o mês de férias para ler muito e escrever sobre o Bolsonaro. O livro está bem encaminhado, né? Eu vou lançar pelo Amazon na forma de e-book, do jeito que eu vi que o Amazon faz. Vou fazer isso sem testar, né? É um trabalho feito apressadamente, mas isso é normal. Não tem
termo aqui. É um trabalho feito com uma certa pressa, né? Mas assim, li a respeito. Um exemplo das leituras que eu recomendo é isso daqui, né? Sobre a Vaza Jato, né? Que são as revelações, né, do Intercept sobre o processo fraudulento que levou à condenação do presidente Lula, sabe? Aí o Brasil deve muito ao Intercept e ao hacking, né, de Araraquara, de São Paulo, que grampeou o Sérgio Moro e o Dallagnol, né, e divulgou isso. Se isso não tivesse acontecido, a gente jamais saberia, né, dessas tramóias dos agentes do Poder Judiciário, do Ministério Público, para inviabilizar a esquerda no Brasil, inviabilizar o Lula. Aí eu comprei esse livro aqui também, fica ao contrário, né? O nome é Lava Jato. Do Vladimir Neto, do filho da Miriam Leitão. Isso aqui é uma porcaria, cara. Esse daqui é uma bosta, viu? Isso é uma merda, isso daqui. Eu andei lendo, aí interrompi a leitura com nojo, com asco, né? É um livro raso, lisonjeiro do pessoal da Lava Jato, né? Um livro que foi feito para bajular. Isso aqui não é reportagem, não é jornalismo investigativo, é bajulação. Isso é um lixo, uma porcaria, mas serve para mim, né? Serve para a gente entender o processo. E aí a construção, né, do mito do Sérgio Moro, né? O juiz incorruptível, né? Eu lembrei até do Robespierre da Revolução Francesa. Robespierre ficou chamado de incorruptível. O Sérgio Moro era o incorruptível, né? Como a Rede Globo, como a Record, a Bandeirantes, como o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, como o New York Times, né? A revista Times, aliás. A revista Times deu uma capa para o Sérgio Moro no início da Lava Jato, né? Nomeando o Sérgio Moro o homem do ano no mundo, antes da Lava Jato tomar essa dimensão toda que ela veio a tomar depois, né? Certo? Aí eu fui entender, eu fui ler, né, sobre as redes sociais, essas novas tecnologias. Descobri que nos últimos 10 anos as redes sociais cresceram no Brasil quase 500%. Olha só, a expansão foram de quase 500%, 489 e tal, quase 500% de crescimento. Quando o Facebook se tornou a rede social mais popular, né, e etc. Aí assim, tem 2 documentários no Netflix que investigam como é que as redes sociais manipulam eleições. Eu não sabia, até o Barack Obama foi favorecido pelo Google, né? No caso do Donald Trump, quem o favoreceu foi o Facebook. Aí tem 2 documentários no Netflix que eu aconselho quem quiser entender como é que esse mecanismo funciona de manipulação de um país inteiro numa direção, né, como um aboio de um vaqueiro tange uma boiada de 1000 gados numa direção. O Facebook, o WhatsApp, as redes sociais, né, o YouTube e tal, tem mecanismos de manipulação da preferência do eleitorado. É inacreditável, até parece teoria da conspiração. Eu falo assim, pô, esse cara tá maluco, isso é teoria da conspiração. Assista esses 2 documentários no Netflix, né? Um deles é Privacidade Hackeada. No Netflix está lá, Privacidade Hackeada. O outro é O Dilema das Redes. O Dilema das Redes. Eu achei mais maduro a reflexão ainda, certo? Aí eu peguei esse livro aqui sobre esse tema também, certo? Quem quiser, eu tenho até o PDF, eu envio, se entrar em contato comigo, eu posso enviar o PDF. Não precisa comprar o livro. Não é um livro muito denso, é um livro de fácil leitura, ok? É O Mundo que Não Pensa. É de um cientista norte-americano, explicando como é que o Facebook, o YouTube, o Google, o Instagram
e outras redes sociais manipulam a população de um país, né? Entendeu? Do mesmo jeito que esses dois documentários que eu citei antes estudam isso, apresentam isso, como é que isso se deu na eleição do Donald Trump nos Estados Unidos, ok? Aí tem esse aqui que eu não li, é um livro mais fino, isso eu vou ler depois, Os Engenheiros do Caos, que mostra também esse tema da manipulação. Aí assim, o que é muito legal, que eu vi, lendo, né, percebendo isso, deixa eu dar um gole aqui na minha cerveja, senão esquenta, tá bom? Um brinde aqui à nossa saúde, ao Brasil, à vida, à esperança, ao povo brasileiro. Um brinde à nossa gente guerreira, que luta apesar de tudo, né? Continuando, são as leituras sobre o fascismo que mais me fascinaram. O que é o fascismo e como ele se compõe, como ele se articula, como ele cresce, como ele se desenvolve. Cara, isso é muito curioso. Aí, um dos bons livros é esse daqui, ó. Como as democracias morrem. Isso é muito, muito legal. Esse autor é uma leitura muito fácil, certo? É de dois autores, Steven Levitsky e Daniel Ziblatt. Não sei se a pronúncia está correta. Aí ele mostra como é que deixado a critério de si mesmo, como é que as democracias podem conduzir tiranos ao poder. Mussolini foi conduzido ao poder numa democracia. Hitler chegou ao poder na Alemanha numa democracia, certo? Aí ele dá exemplos na esquerda e na direita. O Hugo Chávez na Venezuela, né, e tal, é um exemplo de democracia que conduziu, né, o país a um impasse. Aí é muito controverso, né? Você pode não gostar da leitura da mídia tradicional e ser mais simpático ao Hugo Chávez. E é um Maduro e tal, respeito a sua opinião. Mas na minha interpretação, na minha leitura, eu não acho sustentável. Eu sou uma pessoa frustrada, desesperançada com a nossa democracia, certo? Assim, o Hugo Chávez chegou ao poder e o Maduro chegaram ao poder e deram direitos sociais ao seu povo. Eles compraram uma briga. Não foi só com os Estados Unidos, não, meu irmão. Não é só com os Estados Unidos. Essa briga é com o planeta Terra. Aí o país passa a sofrer boicotes e abandona o seu projeto de nação e passa a lutar contra o mundo, como Cuba. Cuba não pode explorar o seu potencial humano, né? Evoluir, a sua população se desenvolver, a sua economia e tudo mais, por conta do boicote. O culpado dos Estados Unidos mas aí é que está, cara, qual é a opção do Brasil fazer uma aventura nessa direção? Ser sabotado e ficar no mesmo lugar que Cuba. Não tem sentido isso aí. Então é inviável, não dá para remar contra a maré dessa porra desse capitalismo, né? Esse capitalismo neoliberal, essa coisa se espalhou pelo planeta inteiro, está dominando tudo. Aí você tem, por exemplo, quando a gente elege um presidente, com um discurso contrário, um discurso de esquerda, mas ele não tem força e nem autonomia para que as suas decisões afrontem os interesses do Wall Street, do mercado, das bolsas de valores, dos Estados Unidos e do planeta. De certa forma, nós elegemos presidentes, mas eles governam não para nós, eles governam para o mercado, que é uma coisa planetária, né, internacional. Pois é, mas falando do fascismo, esse fascismo que nós estamos num sistema fascista. O Bolsonaro é um fascista, certo? É um escroque, é um canalha fascista, ok? Aí a nossa vantagem, o que aconteceu é que nós tivemos
a oportunidade de esse canalha não ter plenos poderes, como teve Hitler, como teve o Mussolini, ou até um ditador como o Vargas, quando ele estava no poder em 1930, 45 e tal. Ele não teve poder, ele é um ditador frustrado. Esse canalha não conseguiu aplicar o golpe. Não há apoio para isso, nem no Brasil, nem no mundo. O mundo e o Brasil não aceitaria uma ditadura bolsonarista. Não é? Então, ele é um ditador frustrado, deseja o golpe, mas o exército, a grande maioria dos generais não o apoia. Você tem o Braga Neto falando bobagem, o Mourão falando bobagem, você tem o Heleno falando bobagem. No geral, as tropas e nem o cenário nacional e internacional suportariam, e nem o empresariado, nem a grande mídia suportaria uma ditadura bolsonarista. Então ele é fascista frustrado, certo? Aí então, nesse ponto, eu chamo o Bolsonaro de protofascista. Ele é um protofascista. Por que proto? Porque ele deseja ser fascista, deseja dar um golpe de Estado, mas não consegue consumar esse seu desejo. Então ele é um protofascista, certo? Aí assim, lendo sobre isso, lendo alguns autores, né, sobre isso, esse livro aqui, cara, me deixou assim fascinado na descrição, na explicação, para me entender a cabeça de um canalha, de um bolsominion, pô, não vou nem xingar não, desculpa, estou com vontade de xingar, uma pessoa de classe média, reacionária e conservadora. Aí esse livro aqui, eu recomendo, quem quiser entender o fascismo, são só os 2 primeiros artigos e a apresentação, que é um livro de artigos de vários autores. O nome é Fascismos, Conceitos e Experiências. Aí tem um artigo de um professor americano, de um historiador, aliás, de um cientista social, muito bom, que ele explica o fascismo, certo? Aí ele fala, né, de como é que o fascismo, para se legitimar, primeiro, o que é curioso, o fascismo ele não tem uma teoria. Por exemplo, se você for pegar, o capitalismo tem uma teoria, você tem o Adam Smith, você tem vários economistas, até o próprio Marx, né, contribuiu para formar um conjunto de argumentos e de livros e de reflexões que sustentam o liberalismo e o capitalismo. Então eles têm uma teoria, certo? O comunismo ou o socialismo tem uma teoria que é a própria obra de Marx, o Capital, né? O 18 de Brumário e etc, né? Então é uma teoria. O fascismo de Mussolini ou o fascismo de Hitler, não há um livro que seja que sintetize numa teoria esses movimentos. Mesmo o livro Mein Kampf do Hitler, a minha luta do Hitler, não é uma teoria do fascismo. Fascismo na Alemanha que é chamado de nazismo, né? Mas é fascismo. Não é uma teoria. Ele está falando mais da experiência pessoal dele, aí joga lá toda a sua carga de preconceito contra os judeus, né? Contra homossexuais, enfim, contra os outros grupos que ele não considerava os arianos e etc. Mas não é uma teoria. Não é uma teoria. Isso é verdade. Aí esse autor fala isso. Então o que o fascismo faz? Ele pinça argumentos de várias teorias, até do comunismo, certo? Aí ele tem uma singularidade que o fascismo ele é um movimento de conservação, ele é conservador, ele é um movimento conservador, ele quer conservar. Então ele fala, o autor, né, que geralmente o fascismo, quando ele se difunde na sociedade, a sociedade está passando por várias crises simultaneamente, uma crise moral, uma crise política, uma crise econômica, uma crise cultural. Foi o que o Brasil experimentou da queda da Dilma até a eleição do Bolsonaro, né? O Brasil com a Lava Jato, com o impeachment da Dilma e etc, né? O Brasil experimentou um momento de várias crises. Uma crise econômica, é verdade, né? Isso assustou as elites, assustou os donos de terra, os donos de empresa, os especuladores, a classe média e tudo mais. Essas classes privilegiadas ficaram com medo de perder seus privilégios. E aí
Isso é a crise econômica, na sociedade como um todo, não só essas classes, mas a sociedade como um todo passou por essa crise. Você vai ter uma crise moral, né? A Lava Jato, a denúncia, né, feita, a novelização do escândalo da Petrobras e etc., mostrando todos os dias, né, no Jornal Nacional, no Fantástico, né, enfim, na mídia como um todo, as delações, delação premiada, a prisão de empresários, prisão de deputados, de senadores, de políticos em geral, enfim, os maiores empresários brasileiros, o Marcelo Odebrecht e outros mais, foram dissecados na mídia. Então, se produziu na cabeça do brasileiro a ideia de que a política é um lixão, é uma cloaca, é uma fossa a céu aberto, é um monte de excremento gigantesco, que o Brasil era regido assim. Já a população passou a ter nojo da política, certo? Então, crise econômica, crise moral, certo? E a crise moral se desdobra em outros aspectos, né? Por exemplo, se teve a percepção, isso é muito comum dessas igrejas neopentecostais, né? A ideia de que a família, a moral, o cristianismo, os valores tradicionais estão sob ataque de grupos de gays, de lésbicas, enfim, de LGBTQI+, e etc., né? Que há um kit gay, né? Que os professores, as tiazinhas nas escolas estão corrompendo criancinhas de 5 anos, 6 anos com o tal do kit gay. Essa porcaria toda fluiu nessas redes sociais e as pessoas acreditaram, né? E aí é fácil para um demagogo, é fácil para um escroque, é fácil para um canalha inescrupuloso explorar isso, entenderam? Explorar isso aí é o antipolítico, o antipolítica, o contrário à corrupção, o salvador da pátria, o que defende a família, o que combate os gays, o que combate as feministas, entenderam? Na cabeça dessas pessoas de classe média, cuja o lugar de classe, os privilégios de classe estavam ameaçados, né, por uma esquerda que estava no poder, esquerda que eles acreditavam que era corrupta, que estava ligada, né, a essa corrupção profunda no Brasil, esse Brasil cloaca, esse Brasil excremento, esse Brasil que era tudo isso, né? Então essa esquerda era tudo isso, essa esquerda tinha que ser expurgada do país, certo? E eles da direita são os puros, os defensores da pátria, os defensores da família, os defensores da nação, os defensores da honra. Então, se um grupo, aí é que está a essência do argumento do autor, né? Se um grupo de indivíduos acredita que eles são defensores da honra, que eles são defensores da família, que eles são defensores da religião, que eles são defensores da pátria, quem se opõe a eles é inimigo da família, é inimigo da religião, é inimigo da pátria. Não tem decência, não tem religião, não tem honra, não tem respeito à pátria. Essa pessoa não vale nada na cabeça dos bolsominions, entenderam? Entendeu o que acontece? É isso. Então isso é o fascismo. Ele tem uma legitimidade moral. Quando o fascista agride alguém na rua, alguém com uma bandeira vermelha, agride um sindicalista, agride alguém de esquerda, né? Ele está embasado por uma defesa desses valores: família, pátria, religião. Família, pátria, Jesus, religião. Entenderam? Aí, para um escroque como o Bolsonaro explorar isso é fácil até demais. Entenderam o que é o protofascismo? Aí, felizmente para nós, o Bolsonaro não teve o poder que ele queria ter, de dar o golpe de Estado, fazer tudo o que ele queria fazer, né? Porque o fascismo ele é um movimento que ele, como ele não tem uma teoria, como ele não tem uma profundidade, né? Ele precisa das crises, ele prospera no caos, ele precisa alimentar o ódio. É preciso, para que o fascista prospere, é preciso ele convencer a sua população que os inimigos da pátria, não é?
Quem são os inimigos da pátria? Os gays, os esquerdistas, os sindicalistas, enfim, as pessoas que têm uma postura progressista na sociedade, que essas pessoas são entendidas pela cabeça do fascista como inimigos da nação, inimigos da família, inimigos de Deus, inimigos do Estado, certo? Aí o fascista precisa alimentar o ódio na sociedade, alimentar o rancor na sociedade, alimentar a agressividade, inventar esses inimigos para que essa sociedade, com medo de perder a sua sustentação na moral, na família, na honra, em todos os valores basilares da civilização, essa sociedade se arme de pau, pedra e armas de fogo e etc. e saia eliminando os inimigos da pátria, da honra, da moral, dos bons costumes, da família, do cristianismo. Entenderam? Entenderam? Então é isso. O fascista se alimenta do ódio, ele se alimenta do caos, ele se alimenta da desesperança, ele se alimenta do ódio, ele precisa fomentar a discórdia, ele precisa fomentar a frustração, ele precisa alimentar os rancores. É disso que o Bolsonaro se nutre, dessas forças negativas. E aí é uma espiral que não para nunca. O Hitler começou, ele não pregava o extermínio de judeus no início, certo? Aí ele vai aumentando o tom, ele vai aumentando o grau de ódio para manter a sua base de apoio, para manter a Alemanha mobilizada, manter o apoio da massa alemã. Ele vai aumentando o grau de radicalidade, porque cada vez mais é preciso aumentar isso, até chegar um momento que nós temos o Estado fascista pleno, o Estado totalitário, onde se elimina os indesejados sociais. E quem são os indesejados sociais? Não é? Pode ser os gays, não é? Pode ser as feministas, as lésbicas, pode ser o pobre, o favelado, o negro, enfim, as pessoas que questionam alguma coisa, que são onde é colada esses valores que são na cabeça dos fascistas, que são valores que combatem a honra, que combatem a família, que combatem a religião, que combatem o Estado, a nação. Eu acho que eu me fiz entender, né? Obrigadão por quem me escutou. Valeu mesmo. Eu peço desculpa por não ter comentado quem escreveu aí, que eu não enxergo. E quando a gente está falando, se a gente for ler, acaba acontecendo e você perdeu o fio da meada, certo?